Hoje vamos falar de um filme de terror que vem sendo vendido por aí como o melhor do ano. Mas será que é isso tudo mesmo? Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Fale Comigo. Um grupo de jovens se reúne para viver uma experiência sobrenatural. Através de um artefato, irão se comunicar com o outro mundo, com seres do além. No entanto, uma série de traumas do passado irão influenciar essa brincadeira, que não vai terminar de forma engraçada. Fale Comigo é um filme de terror australiano que surgiu de forma discreta e começou a rondar por alguns festivais, até que a produtora e distribuidora A24 comprou os direitos para distribuir esse filme pelos Estados Unidos. E essa produtora tem uma fama de ter uma mão boa, tudo que ela toca vira ouro. E esse projeto aqui começou a ganhar mais força, mais fôlego, ser mais comentado e mais aguardado. Para completar, uma série de reações pela internet de críticos, jornalistas, influenciadores começaram a pintar o filme como a grande obra de terror do ano. Impossível não criar certas expectativas. Fui hoje assistir Fale Comigo e até que curti, mas não é lá grandes coisas. Hayley, fucking stop it, he's choking! 83 seconds, get it off him! Logo de cara preciso citar o trabalho da direção e a forma com que essa história é conduzida. Afinal, Fale Comigo apresenta uma mescla muito interessante de um cinema de horror clássico com um cinema de horror mais moderno. Em termos de linguagem, esse é um filme que muito se aproxima daquilo que é chamado de terror psicológico. A gente tem um background denso sobre luto, sobre trauma. A criação da atmosfera é muito importante para que esse filme funcione, mas ao mesmo tempo ele tem umas investidas num horror mais frontal que muito funcionam comigo. Ele não fica apenas no campo do abstrato. Ele dá uma cara, ele dá uma voz, ele dá uma identidade à ameaça. E através disso criar momentos de choque, de impacto, que eu particularmente fiquei horrorizado. É muito gráfico, é muito pesado. E eu considero isso o seu grande trunfo, o grande mérito, o grande diferencial desse projeto. Além, é claro, da forma com que ele trata a juventude. Eu sei, tem 1 milhão de filmes aí de terror que trazem o jovem como esse protagonista inconsequente, mas muitas das vezes esse jovem é visto por um prisma um tanto quanto caricatural. São estereótipos muito batidos. E aqui a gente tem uma quebra disso. Esse mundo, esse contexto, essas personalidades jovens me soam muito mais naturais na trama. A própria química, a dinâmica entre os personagens, na minha visão, é muito acertada. Por mais que a gente tenha ali um ou outro personagem questionável. Como, por exemplo, é o caso da nossa protagonista, que carrega, sim, essa coisa do trauma, do luto. Perder a mãe é algo que eu imagino ser dilacerador, é você perder o seu chão, e ela consegue, de fato, entregar isso. A questão é como o filme a utiliza como ferramenta para mover a trama. Coisa que, se fosse bem feita, poderia funcionar, mas é muito forçado. A nossa protagonista aqui é basicamente uma agente do caos. Ela não dá uma ideia boa, ela não vai por um caminho minimamente coerente. E isso faz com que o público se afaste dela. Eu não vou me identificar com uma pessoa que está o tempo todo dando mais ideias, tendo sugestões horríveis, imprudentes muitas vezes. Mesmo que ela tenha todo esse trauma, mesmo que ela tenha toda essa dor, eu não simpatizo com ela. E já que anteriormente eu citei qual seria o ponto forte do filme, eu marco esse como o principal ponto fraco. Falando sobre alguns aspectos mais técnicos, eu gosto muito do trabalho de câmera aqui, em especial na forma com que ela acompanha os personagens.
E gosto também da forma sem vergonha com que ela mostra elementos de horror. Seja os elementos gráficos de violência, seja, por exemplo, uma criatura. A gente não vai aqui para o caminho da sugestão, da imaginação, com uma sombra, com uma parte, não. Ele vai mostrar o que é e ponto final. E gosto também da condução do aspecto sonoro do filme. A gente tem ali a trilha musical presente e muito eficiente, com músicas modernosas ali, bem descoladas, mas eu destaco principalmente como ele traz um aspecto de secura ao impacto. Seja uma almofada batendo em alguém ou de fato uma porrada bruta, você sente. O grave no cinema é muito bem usado e gera aquele impacto que te toca fisicamente quase. A direção poderia ter usado isso até para assustar mais, mas ela foge desses jump scares e vai por outro caminho. O choque vem de outra forma. Agora, fazendo uma visão geral, Fale Comigo é um filme de terror modernoso, mas com elementos clássicos. Tá se comunicando muito bem com a juventude e vai conseguir gerar impacto, um choque bem legal. Ao mesmo tempo que investe em uma atmosfera de tensão e apreensão muito eficiente e que serve à discussão do filme sobre luto, trauma, perda. Onde ele desliza mesmo é na personagem principal e na forma com que o roteiro vai encontrar de se aproveitar dela para avançar. É forçado, é bem burro até. Mas é isso, agora eu quero saber de você. Qual as suas expectativas para o filme? Se já assistiu, o que achou? Comenta aqui embaixo, vamos conversar, vou estar respondendo geral. É claro também, deixa o like e se é novo, se inscreve, ativando o sininho para receber todas as notificações. Compartilha nas redes sociais e é isso. Valeu, falou e fui!